eu tenho meus saquinhos aqui. Vou pegar, vou tirar um e vou exemplificar aqui, certo? Então, eu tenho meu saquinho para ensacar minha massa. Vou fazer o seguinte, ó, vou abrir o saquinho de massa, fazer bem devagar para vocês entenderem legal, tá? Vou abrir todo o meu saquinho de massa e o que acontece? Se eu pegar a minha massa e colocar ela no fundo do saquinho dessa forma aqui, tá? O que vai acontecer? E fizer isso aqui, ó, tá errado, tá? Por quê? A massa depois ela vai crescer, correto? E quando ela crescer, ela vai ocupar esse espaço aqui, ó. Esse espaço que tem essa bolha, ela vai ocupar esse espaço até essa pontinha aqui e até essa outra aqui. Então você vai ter uma massa toda deformada. E vai dificultar na hora de você tirar ela depois do saquinho e trabalhar, ok? Então essa forma aqui está errada. Eu vou pegar mais um saquinho aqui. Ok? Vou abrir aqui o saquinho. E qual que é a forma correta da gente trabalhar com saquinho de porcionamento? A gente vai pegar essa massa e vai colocar a massa bem no meio do saquinho. Dessa forma aqui, ó. Ok? Aí o que eu faço? Eu tiro o excesso de ar que tem dentro dessa massa. Pego a massa, ó. E todo esse excesso da sacolinha eu vou jogar para baixo, ó. Vou rodando e tirando, ó. E eu vou deixar a massa toda envelopada aqui, ó. Tá vendo? E todo o excesso da sacolinha vai estar aqui no fundo da massa. Eu posso até, ó, dar uma apertadinha aqui para a massa ficar bem envelopada, bem encapadinha. Ok? Então, essa forma aqui é a forma errada, tá? Você nunca faça desse jeito aqui, porque você vai ter uma massa toda deformada depois. E dessa forma aqui, ó, quando a massa começar a crescer, ela vai trazer essa sacolinha que está em volta e vai crescer de forma regular, bem certinha. Ok? Então eu vou fazer isso em todas as massas. Vou tirar essa daqui, ó, para não dar problema. Lembrando, vamos colocar ela no meio da sacolinha. Tiramos o excesso de ar. E aí, ó, é só jogar toda essa embalagem aqui, ó, fazendo esse movimento, ó. A gente vai fazer um carinho na massa aqui, ó, e vamos jogar toda a sacolinha para a parte de trás da massa, que é essa parte aqui, ó. Tá vendo, ó? E a massa vai ficar lisinha assim. Ok? Vou fazer isso em toda a massa. Acho que já deu aqui. Vou pegar os meus saquinhos. E aí, ó, quando você pega o macete, ó, você pega, já abre aqui o saquinho no meio. Já faz isso aqui, ó. Já abre, coloca o saquinho aqui. Então se torna um procedimento fácil e rápido. E aí você tem a sua massa protegida do vento, né, do ar. Sua massa não vai ressecar. E aqui a gente vai trabalhar com a fermentação de 24 horas, ok? Eu posso fazer esse procedimento aqui se eu for trabalhar com a massa no dia também? Com certeza, você pode. Só que o que acontece? Quanto mais tempo a massa ficar aqui, o legal é que a massa vai ficar protegida, correto? Ela vai ficar protegida do ar, ela vai ficar com a umidade bacana. E se você deixar ela assim aberta, ela vai ficar ressecada e vai rachar toda. Se você tem pizzaria já, você já deve ter reparado que quando você deixa as massas aqui, mesmo coberta com um pano, sua massa começa a rachar. Quando você abre a massa, ela fica com aquela borda feia, toda rachada. Isso é por causa do ar que vai ressecando a sua massa. Você trabalhando dessa forma aqui, você já não vai ter esse problema. Porém, sua massa vai crescer bastante por causa do calor. Então, provavelmente vai crescer muito a sua massa. Caso cresça demais e esteja ruim de você trabalhar, é simples. Tira do saquinho, boleia novamente a sua massa e coloca novamente no saquinho. Se for um dia de grande movimento, você não vai ter esse problema, porque você vai bolear bastante e sua massa vai sair bastante também. Vai sair tem um movimento, né? Então o fluxo de saída é bem maior.
Outra coisa, esse procedimento serve para quem trabalha com pequenas e grandes casas também, entendeu? Se você já é uma grande casa, eu recomendo, se você tem uma casa grande já, eu recomendo que você trabalhe com fermentação de 24 horas. Você vai ter uma massa muito mais digestiva, seu cliente vai agradecer porque ele não vai pegar aquela pizza pesada. E detalhe, você não precisa chegar na pizzaria 5 horas da tarde ou 4 horas da tarde e fazer essa massa. No final da noite, você pode preparar toda a massa para o dia seguinte. E aquele funcionário que está no momento ocioso, né, que está sem fazer nada, ele simplesmente pega, faz a massa do dia seguinte, tá? Boleia toda, coloca na geladeira, no freezer, né? E pronto. Você já tem a sua massa pronta para o dia seguinte. E a sua massa já com a fermentação ótima, fermentação lenta. Outro detalhe da fermentação lenta é que você também não pode, tá, trabalhar com excesso de fermento. A ideia é você trabalhar com uma quantidade pequena de fermento, tá, para você poder fazer essa fermentação de 24 horas e você dar esse tempo para sua massa descansar, para sua massa fermentar, ok? Se você coloca muito fermento, esse fermento depois que a pizza assa e você é a pessoa que comeu essa massa aqui, o fermento não morreu completamente. Então ele vai continuar fermentando na barriga do cliente. Vai continuar fermentando na barriga da pessoa que comeu essa massa. E assim a pessoa vai se sentir estufada, vai ter azia, beleza? Prontinho, finalizamos aqui o procedimento de ensacar a massa, tá? Boleamos nossa massa, demos o tempo, fizemos a massa, demos um tempo de pré-fermentação para a massa ativar a sua fermentação. Fizemos o corte na massa, pesamos ela, tá? E agora boleamos e agora a gente finalizou e a gente porcionou a nossa massa. A gente colocou em saquinhos plásticos. Qual que é o procedimento agora? Daqui eu posso levar direto para o freezer, tá? E essa massa vai repousar até o dia seguinte, que é o dia que eu vou usar ela, ok? Um outro detalhe, eu posso chegar lá no meu freezer, pegar minha massa e colocar uma em cima da outra, tá? Bem organizadinha assim, ó. E ela vai ficar acomodada no meu freezer, uma em cima da outra. O peso da massa vai fazer com que ela dê uma baixadinha, mas sem problema. No dia seguinte, qual que é o procedimento para retirar essa massa? Então a gente levou a nossa massa até o freezer, acomodou ela lá, bonitinha assim, ó, empilhadinho e tal. Ela pode colocar, vocês podem colocar até mais de uma camada em cima. Qual a temperatura ideal do freezer que a gente vai colocar nossas massas? Isso é importante. Se você tiver um freezer com a temperatura bem baixa, o ideal é que essa massa ela fique bem gelada para brecar a fermentação da massa. Ela não precisa parar de vez, ela precisa brecar, diminuir, para que a fermentação ocorra bem lentamente, ok? Ela vai passar 24 horas no freezer fermentando. Então, ela precisa que pare um pouco a fermentação, diminua o ritmo dessa fermentação, para que ela fermente bem lentamente, ok? Se você congelar a sua massa, você vai parar de vez a fermentação. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a massa continue fermentando. A massa ela não pode congelar, tá bom? Ela tem que ficar numa temperatura que a massa não congele, mas que ela continue crescendo lentamente, tá bom? E o que vai acontecer? Você vai colocar ela no freezer, ela vai crescer um pouquinho a mais, bem pouquinho, tá? O freezer está na temperatura legal, ela vai crescer bem um pouquinho só e vai parar. E ela vai continuar fermentando bem lentamente. Se meu freezer estiver mais quente, tá? Tiver menos gelado, mais quente, sei lá como é que pronuncia, o que vai acontecer? Sua massa ela vai crescer muito. Então ela vai crescer, ela vai começar a deformar, uma massa que está em cima da outra, vai começar a deixar os bolinhos tudo tortos. E sua massa pode fermentar tanto que no dia seguinte ela pode estar com um cheiro de fermento demais,
porque ela fermentou muito. Então pode ser que ela tenha aquele cheiro de cerveja, sabe? Que a gente percebe em massa velha. Então, ideal temperatura que a massa não congele, mas que fique macia, que fique mole, tá? No dia seguinte, a gente vai tirar essa massa do freezer, digamos que 1 hora antes de você começar a fazer a pizza. Para quê? Para ela retomar a temperatura ambiente. E qual o tempo que você tem que tirar essa massa antes? O tempo ideal vai depender do equipamento que você vai usar para abrir essa massa. Se você trabalhar com a modeladora de pizza, igual eu, você não precisa ter que tirar um tempo muito grande, porque a massa a modeladora ela vai abrir de forma fácil para você. Se ela já tiver 1 horinha, já basta, e até 30 minutos ela já descongelou o suficiente para poder abrir na modeladora. Agora, se você for abrir com o rolo, você vai ter muita dificuldade de abrir essa massa se você trabalhar com ela muito gelada. Então você tem que tirar ela da geladeira um tempo bem antes, digamos com 1 hora, 1 hora e meia, para a massa ter uma temperatura ambiente e ficar bem mais fácil de você abrir essa massa. Se você abre com ela na mão, aquele procedimento de abrir a massa na mão, eu recomendo que você tire bem mais cedo essa massa da geladeira. Ela vai retomar a temperatura ambiente, vai fermentar novamente dentro do saquinho e vai ficar muito mais fácil de você abrir essa massa na mão. Eu preciso tirar essa massa de dentro do saquinho? Não, tá bom? Essa massa vai permanecer dentro do saquinho até o momento em que você for fazer a pizza. Então ela vai ficar organizada dentro do saquinho até o momento em que você for fazer a sua pizza, ok? Você não precisa tirar ela de dentro do saquinho. Você só vai precisar tirar ela do saquinho para fazer a pizza, ou se por acaso ela está do lado de fora, fermentou demais, ficou aquele bolão grandão, você queira arrumar a sua massa. Então você vai rebolear ela novamente, coloca no saquinho de novo e deixa aguardando. O ideal é você tirar da geladeira a quantidade de massa que você sabe que você vende no dia. Você pode fazer muita massa, você pode fazer massa para o final de semana inteiro, dessa forma aqui de 24 horas. Então eu faço a massa, deixo lá. Sexta-feira eu sei que eu vendo umas 60 pizzas, então eu vou tirar meus 60 bolinhos de massa do freezer, porque eu sei que eu vou vender esses 60 bolinhos. Meu movimento tá bom demais, tá saindo muita pizza. O que eu faço? No meio da noite, quando eu ver que está faltando só umas 30 ou 20 pizzas para acabar, eu vou lá e tiro mais 10 ou mais 20 bolinhos do freezer, tá bom? E aí eu deixo ele retomando a fermentação enquanto não acaba essa massa. Mas hoje o movimento foi fraco, sobrou massa. Sobrou 2 massas, 3 massas, tá? Por isso que eu falei que a gente precisa saber quantas pizzas a gente vende no dia. Se eu tivesse tirado toda a minha massa do freezer, ia sobrar uns 10, 20, 30 bolinhos de massa em cima da bancada. E não é legal. O ideal é que se sobrar, que sobre o mínimo possível. Então essa massa aqui, eu vou rebolear ela, vou retornar para a geladeira ou para o freezer. E essas 3 massas que sobraram serão as primeiras massas que eu vou usar no dia seguinte. Você vai abrir o saquinho, vai conferir, vai ver, vai cheirar a sua massa, ver se ela não tá, se ela por um acaso não aconteceu dela fermentar demais e ficar com aquele cheiro de cerveja, ok? E a gente vai guardar essa massa e utilizar ela no dia seguinte, elas serão as primeiras, ok? Então, pessoal, eu mostrei aqui a forma de cortar a massa, bolear a massa e fizemos o porcionamento dessa massa, né? Colocamos em saquinhos plásticos. Eu tentei explicar o mais simples possível e mais detalhadamente possível a forma com que eu trabalho, para que vocês tenham essa noção, tá? De como trabalhar com a massa de fermentação de 24 horas, ou até mesmo se você for trabalhar com ela em 2 ou 3 horas de fermentação, dessa forma que você também consegue trabalhar, tá? Lembrando que se você trabalhar com a massa de fermentação de 3 horas, esse bolinho vai crescer bem mais. Porém, ele estando ensacado dessa forma, ele estando porcionado e pesado, você vai ter a velocidade, que é só tirar do saquinho e abrir a massa. Você vai ter uma massa bem úmida, você não vai ter aquela massa ressecada, seca, trabalhando dessa forma. Então é bem mais fácil também de trabalhar dessa forma, se você for trabalhar com fermentação de 2 ou 3 horas. Trabalhando com fermentação de 24 horas, como eu falei, é só
colocar ela no freezer dessa forma aqui. Você pode, se você tiver um freezer grande, você pode deixar ela assim, ou você pode também empilhar sua massinha de até uns 3, 4 bolinhos para cima, sua massa vai gelar bem. O ideal é que ela tenha esse espaço entre uma e outra para o frio poder passar por dentro das massas, tá? Pelas laterais aqui, então preencher legal o espaço das suas massas, tá bom? E uma outra forma bacana também, se você tiver um freezer e você tiver espaço para fazer isso, é esses potinhos aqui, ó. Eu não tenho outro, então esse aqui vai servir apenas como exemplo. Você pega o potinho aqui, pega a sua massa e coloca a sua massa dentro. E aí você pode tampar o seu potinho e fazer isso com todas as massas. Coloca vários potinhos, então você vai ter uma organização muito melhor do que você simplesmente colocar assim. E dessa forma não corre o risco da sua massa deformar pelo peso de uma das massas, entendeu? Então é uma forma bacana de se trabalhar. Eu não costumo usar assim porque meu freezer é pequeno, não cabe, tá bom? Mas se você tiver um freezer com espaço, faz dessa forma aqui, que é bem mais prático. Então você tirou do freezer, você não precisa nem tirar do pote. No dia seguinte, você só empilha na sua bancada as quantidades de massa que você vai usar, deixa ela empilhadinha, ela vai pegando a temperatura ambiente e vai ficar bem organizado, bem fácil de trabalhar. Vai sair uma pizza? Eu abro o potinho, tiro, guardo o pote, deixo em algum lugar. Eu posso simplesmente guardar a tampa em um lugar e o pote eu vou empilhando um em cima do outro e vou guardando, ok? Aí você vai fazer o que? Tira o potinho, pega a sua massa, coloca farinha ou fubá se você for abrir e está pronta a sua massa. Sua massa está pronta para abrir, ok? Bom, passei todas as informações que eu podia sobre como fazer a massa, tá? A massa na masseira, como porcionar ela, como cortar, porcionar, ensacar e refrigeração. Agora eu vou levar essa massa para o meu freezer, depois eu vou mostrar lá dentro do meu freezer como que ela vai ficar e até uma próxima aula, beleza? Ok? Vamos lá, eu vou mostrar ela indo para o freezer e até uma próxima aula.